A pergunta que não quer calar: por que eu desisti do Roblox aqui no canal? Vou responder nesse vídeo. Mas antes, deixe o like e se inscreva para mais vídeos, principalmente nas férias. Vamos começar. Primeiro motivo do porquê desistir do Roblox foi o tédio de criar shorts e vídeos. Sei lá, é muito difícil criar vídeos e depois perder tempo editando e depois ganhar pouca curtidas. Essa é a 2 motivos: não ganhar curtidas e inscritos. Demora muito para você inscritos e views, e para você ter noção, fiquei um mês com 8 inscritos. Eu quase desisti. O último motivo é que eu prefiro Goal do que Roblox. Os vídeos é mais divertido de fazer diferente do Roblox. E é mais fácil ganhar views pelo Goal, porque vídeos bons que você faz você ganha muito inscritos, bem diferente do Roblox. É isso, gente, me desabafei porque já estava com raiva. É isso, tchau.